Hey, gêmeos e gêmeas, aqui é a Gi. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que vários de vocês sempre perguntam pra gente lá no nosso Instagram, @gêmeasdoinglês. Se você não segue, aproveita pra seguir. E que vocês também sempre mandam nos comentários aqui no YouTube, que é essa história de quanto é o custo de vida na América do Norte, né? Em especial Canadá, Estados Unidos. Realmente é mais fácil, é mais barato morar lá? Como é que funciona essa história? E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Então, se você tá interessado nesse assunto, já deixa o seu like. Se você é novo aqui no canal, eu e a minha irmã gêmea Bianca, somos as Gêmeas no Inglês, e todos os dias, ao meio-dia, de segunda a sexta, vídeo novo tá no ar aqui no canal pra te dar várias dicas pra deixar o seu inglês afiado. E a gente também fala de cultura americana, enfim, vlogs com inglês no dia a dia, tudo pra descomplicar, né, esse assunto da sua vida. Mas muita gente que acompanha a gente, né, aqui no YouTube, assiste os vídeos, tem interesse em aprender inglês. Também muita gente que acompanha a gente... Ai, tá com umas pampa grass aqui voando. Vocês não liguem, eu não sei nem se dá pra pegar no vídeo. Mas muita gente que acompanha a gente no Instagram, no YouTube, tem curiosidade de saber custo de vida, de saber se realmente é mais fácil na ponta do lápis, né, ou mais barato morar fora do país, morar nos Estados Unidos, no Canadá. E por isso tá querendo aprender inglês, né? Então o interesse de muita gente que tá aqui, inclusive se você tem o sonho de morar na América do Norte, morar nos Estados Unidos, enfim, morar no Canadá, coloca aqui nos comentários pra eu saber quantas pessoas têm vontade de arredar o pé do Brasil. Mas é complicado a gente falar só sobre o custo de vida, né? Eu fiz algumas anotações aqui pra eu não esquecer de falar nada que eu queria. Porque o custo de vida, o que ele é, né? É o quanto custa morar num lugar. Então, quanto custa pra você comprar uma casa, ou quanto custa o aluguel, quanto um casal, por exemplo, ou uma família de 4, 5 pessoas precisa separar por mês pra fazer compras no mercado, quanto custa em média a conta de luz, enfim, seguro de carro. Então, falar de custo de vida é falar quanto custa viver. E isso pode ser muito relativo, é claro, né? Quanto custa viver em São Paulo? Depende, né? Em que casa você mora, em que bairro você mora, qual estilo de vida você leva. E é por isso que eu acho que não adianta só falar dessa história de custo de vida, eu te dizer quanto custam as coisas nesses países, né? Embora a gente vai fazer isso também, a gente vai pesquisar juntos aqui. Mas não adianta eu te falar quanto custa o aluguel, sei lá, em Toronto, quanto custa o aluguel em Nova York, na Flórida, e você converter, comparar, não rola, né? Você vai levar um susto, vai cair pra trás, ainda mais com a conversão que nós estamos, né? Eu tô gravando esse vídeo agora em novembro, final de novembro, dia 25 de novembro de 2020. Então, assim, o dólar passando dos R$5, o dólar americano, canadense passando dos R$4. Então, assim, converter, ver se é barato, não rola. A grande ideia aqui é falar do custo de vida, mas falar de outra coisa também, que é o poder de compra. Por que se diz que é tão mais fácil viver nesses países, né? Estados Unidos, Canadá. Porque o poder de compra dos norte-americanos, dos estadunidenses, dos canadenses, é um poder de compra muito maior. O quão longe o teu dinheiro te leva é a diferença discrepante em relação ao Brasil. E daí, para falar um pouco sobre isso, primeiro vamos falar sobre os salários mínimos, né, nesses lugares. Então, no Brasil, eu pesquisei hoje e o salário mínimo é R$1.045, salário mínimo de 2020, R$1.045. Nos Estados Unidos e no Canadá, o salário mínimo é por hora. Mais uma pessoa que trabalha aí 40 horas por semana, com o salário mínimo nos Estados Unidos, que no geral, é por estado que varia, mas assim, a média geral é $7,25, então essa pessoa ganharia aí uns $1.200 por mês de salário mínimo. E no Canadá, o salário mínimo também é por hora, se a gente fizer a conta aí, alguém que trabalha 40 horas vai tirar algo em torno de 2.000 e pouquinhos dólares, vou arredondar para $2.000 canadenses por mês. Então, esses são os salários mínimos. E agora, pra gente entender um pouco essa história de onde o dinheiro te leva, se prepare para ficar frustrado, se prepare para escorrer lágrimas. Eu fiz um comparativo de alguns itens, na verdade de 2 itens. O quanto custa e qual a porcentagem do salário mínimo que esse item ocupa, né? Quantos meses eu tenho que trabalhar para conseguir comprar um item assim? O primeiro, gente, é o iPhone caro no Brasil, acabamos de saber o preço, né? A Fast Shop acabou de liberar, né, o iPhone, que na promoção, o iPhone novo, o 12 Pro, de 128 GB, na promoção, na Black Friday, à vista, está R$9.000, à vista.
Se você pagar parcelado, é mais caro. Acho que aumenta uns R$ 1.000. Então, o iPhone 12 Pro novo, que foi lançado esse ano, 128 GB, no Brasil, ele representa 821% do salário mínimo. Basicamente, uma pessoa que quer um iPhone vai ter que trabalhar 9 meses inteiros, alguém que ganha um salário mínimo, para comprar um iPhone. É claro que eu tô falando isso com base em referências, né? Ninguém vai guardar o salário inteiro, ganhar o salário mínimo, ficar 9 meses guardando tudo e comprar o iPhone. Mas você entendeu? Você teria que juntar um salário mínimo por 9 meses, porque ele representa aí 821% do salário mínimo. Nos Estados Unidos, esse mesmo iPhone custa $999. Convertendo, nossa, sai mais barato, né? Porque o dólar tá R$ 5. Meu Deus, no Brasil tem as taxas. Esquece essa história da conversão. Vamos pensar no norte-americano que ganha um salário mínimo, $1.200. Meu, essa pessoa, ao comprar um iPhone, tá comprometendo 83,25% do salário mínimo. Você entende a diferença? No Brasil, um iPhone é 821% um salário mínimo, né? Mais do que 8 vezes maior o valor do iPhone do que o salário mínimo. Nos Estados Unidos, é 83%. Você consegue perceber? O valor do iPhone é menor do que o salário mínimo. É como se com o salário mínimo você conseguisse comprar um iPhone e sobrasse. Percebeu a diferença no que eu digo do poder de compra? O quão longe o seu dinheiro te leva? A gente só tá falando aqui de salário mínimo nesses países. No Canadá, o salário mínimo aí, em média, $2.000 é um pouquinho mais, mas arredondando. E o iPhone, o mesmo iPhone, custa $1.399 canadenses, que tá aí a cotação de hoje, um pouquinho mais de R$4. O iPhone no Canadá representa 69,95% do salário mínimo, tudo bem? Então, é como se no Brasil, né, se a gente tivesse essa realidade no Brasil, eu conseguisse comprar um iPhone e ainda sobrasse 30% do meu dinheiro caso eu ganhasse, né, um salário mínimo. Vocês conseguem perceber do que eu tô dizendo, gente, a diferença, o quão longe o dinheiro leva as pessoas? O quão uma pessoa aqui no Brasil ganha um salário mínimo consegue comprar um iPhone e lá fora, o quão essa pessoa tem essa realidade mais perto dela? Vamos agora falar de uma coisa mais cara, de carro. Eu peguei aqui um Honda Fit automático 2020 basicão, tá? O mais básico. É automático, mas assim, tem as categorias, né? Eu peguei a mais básica. No Brasil, é em média R$68 mil esse carro. O que dá 6.507% de um salário mínimo. Uma pessoa que ganha um salário mínimo e pretende juntar todo esse dinheiro nesse mundo hipotético, né, das finanças, se ela juntar todo o dinheiro dela, ela vai ter que juntar por 68 meses, mais ou menos, para conseguir comprar o Honda Fit. Esse mesmo carro nos Estados Unidos está em média $17.600, o que representa aí 1.466% do salário mínimo. Em números mais fáceis, uma pessoa teria que juntar 100% do dinheiro dela, se ela ganhasse um salário mínimo, por 15 meses para conseguir comprar esse carro. Olha a diferença, no Brasil você vai ter que juntar 68 meses ganhando salário mínimo e nos Estados Unidos ganhando salário mínimo você junta 15 meses. No Canadá, esse mesmo carro é em média $18 mil canadenses, o que dá uns 900% do salário mínimo canadense, o que daria aí uns 9 meses de trabalho. Aqui no Brasil, juntando 9 meses, por 9 meses, um salário mínimo, R$1.045, você consegue comprar um Honda Fit automático 2020? Não consegue. Você precisaria juntar por 68 meses. A primeira coisa que eu queria deixar claro, então, é isso, né? Essa história de que é mais barato morar fora. Não é questão de ser mais barato, né? Do preço em si das coisas ser mais barato. Mas é que o quão longe o seu dinheiro te leva, a relação entre o que é o mínimo pago para o trabalhador versus o quanto as coisas custam é mais justa, né? Te dá mais possibilidades. É por isso que muita gente decide mudar para esses países, mesmo quando isso envolve exercer funções que são funções que não existem grau de formação universitária, porque a pessoa consegue se ver tendo uma qualidade de vida melhor naquele país, mesmo não tendo o trabalho que ela tem aqui, que talvez fosse mais glamuroso. É claro que isso nem sempre conta, né? Porque esse é um detalhe importante. Se você, por exemplo, é um médico, um dentista, um advogado aqui, a tua profissão não é reconhecida nesses países, né? Então, se a tua decisão é mudar para esses lugares, você provavelmente ou vai ter que fazer, né, entrar na faculdade para validar, enfim, fazer algum tipo de certificação que valide a tua profissão, ou então você vai ter que mudar completamente de área. Mas para muita gente ainda assim a conta bate, né? Porque a grande questão é que
Ir para esses países não necessariamente quer dizer que você vai ficar rico, mas mesmo não ganhando tão bem, o seu dinheiro consegue te dar uma vida melhor, sabe? E daí, é claro, se essa decisão vale ou não a pena é muito pessoal, né? Quem sou eu pra opinar? Cada um sabe o que é mais importante, né? Se é segurança, qualidade de vida, enfim, status. Mas a grande questão é essa. É por isso que muitas pessoas ficam atraídas, né, pra ir pra esses países, ir pros Estados Unidos, ir pro Canadá. Porque pensa, cara, eu lá trabalhando, ganhando 2 salários mínimos nesse emprego, consigo ter uma vida melhor do que eu tô tendo aqui, tipo, num trabalho que, entre aspas, é prestigiado, sabe? É o tipo de mensagem que nós já recebemos aqui e é o tipo de conflito que as pessoas entram. Então, beleza, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Que a vida é mais fácil nesses lugares nesse sentido. Vamos então agora ter uma noção de quanto custa, né, alugar uma casa, enfim, o valor do carro, vocês já sabem, pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, né? Quando eu digo que um casal trabalhando e ganhando um salário mínimo cada um consegue ter uma vida, né, que a gente pode considerar confortável nesses países, é por conta desses dados que eu vou falar pra vocês. Olha só, eu entrei num site que eu achei no Google, quando eu pesquisei Rent Homes in Canada, né, apareceu esse site aí, e eu coloquei Toronto, a região em que eu tô procurando, né, porque a gente vai, né, destinos mais famosos, e eu vou procurar aqui, ó, meio que na região central, quanto que custa. Eu coloquei no mínimo $1.000, eu vou colocar o valor do salário mínimo, né, quanto custa uma casa que o aluguel é mais ou menos o salário mínimo, então, mais ou menos $2.000, ó. Vamos ver o que a gente acha em Toronto por $2.000. Tem algumas opções aqui, ó. Achei essa aqui com 2 quartos, vamos ver, ó. Esse é um apartamento em Toronto, numa região mais central, ó, com 2 quartos. É pequeno o apartamento, ó, tá vendo? Um dos quartos é esse vidro assim, ó, que fecha, né? Ó, tá vendo? Essa é a vizinhança, ó, o banheiro é assim. Enfim, são essas as fotos disponíveis, ó. $2.000 por mês. Vocês viram que eu coloquei no mapa aqui, né, ó. Dei um zoom pra essa região aqui. Vamos continuar pesquisando. Ó, esse aqui é um quarto só, $2.000. Mas assim, bonitinhos, né, os apartamentos. E Toronto, claro, é super caro. Olha a vista, porque é uma capital. Então, com o valor do salário mínimo médio, né, mais ou menos, se você fosse gastar um salário mínimo inteiro para pagar o seu aluguel, seria algo assim que você conseguiria em Toronto, numa região central dessa cidade, que é super importante, enfim, toda, né? Agora, vamos ver o que a gente consegue, né, numa região central em São Paulo com um salário mínimo brasileiro, R$1.045. Gente, eu coloquei aqui na busca e eu achei aqui algumas opções, eu coloquei no 5º andar mesmo, então achei basicamente kitnets, né? Apartamentos de 1 quarto, média 38 metros quadrados, 40, ó, 28. Aqui já passou, né? Aqui já tá mais do que o salário mínimo. O que eu achei mesmo abaixo do salário mínimo foi só esse aqui, esse primeiro, que é 980, o resto tá mais. Então, esse aqui é assim. Enfim, é o que o salário mínimo consegue pra você em São Paulo. Pra você ir comparando as diferenças, né? Você percebe que alguém que vai destinar o salário mínimo a pagar o aluguel tem uma casa muito, muito mais, né, luxuosa, com muito mais coisas, no Canadá, por exemplo, né? Então, enfim, isso era só pra, mais uma vez, exemplificar, né? Não quer dizer que as pessoas gastem um salário mínimo no Canadá ou que gastem um salário mínimo com aluguel aqui, enfim, é só pra ter uma noção. Eu acho que vocês estão entendendo o meu ponto. Falando então do custo de vida, né, a maior despesa, né, eu assisto bastante vídeo que fala sobre isso, né, de quem mora lá. Seria com isso mesmo, né? No caso do Canadá, o sistema de saúde é gratuito, né? Se você for para trabalhar lá, provavelmente a sua empresa vai ter algum plano para te oferecer cobertura para aqueles atendimentos que não são incluídos dentro desse sistema aí gratuito do Canadá. E daí outras despesas que você vai ter que colocar aí são despesas que podem ser variáveis, né? Que é gasto de supermercado, enfim, se você for ter um carro, o seguro do carro, que é mais caro e tal. Mas o que eu vi com pessoas que eu conversei, com vídeos que eu vi no YouTube, de pessoas que moram conversando, é que um casal, cada um ganhando um salário mínimo, consegue morar num bom apartamento, numa região boa,
e conseguem fazer compras no mercado com tranquilidade, conseguem manter um carro e pagar o seguro lá obrigatório do carro, enfim, conseguem ter uma vida confortável, considerada confortável, com o casal, cada um ganhando um salário mínimo. Aí aqui todo mundo mora no Brasil, né? Vamos falar a verdade. Um casal que cada um ganha um salário mínimo, R$ 1.045, né? Então o casal ganha aí juntos uns R$ 2.000, pra arredondar. Consegue morar num lugar legal, fazer compras legal no mercado, né? Ter um carro e manter o carro legal. É claro que varia, né? Com isso é mais perto ou longe da realidade de acordo com o lugar que você mora. Mas em São Paulo, se a pessoa for morar na cidade de São Paulo, vai ser muito mais difícil, né? A vida provavelmente não vai ser num apartamento super legal, mantendo um carro, fazendo compras com tranquilidade. Então, vai ser muito mais sofrido para esse casal, cada um ganha um salário mínimo, ter uma vida que se quer chegar perto de quem tem no Canadá. Eu acho legal falar, porque sempre vai ter gente nos comentários, mas também ela tá falando de país de primeiro mundo, ou qual é o problema com quem ganha salário mínimo, ou... Não, gente, aqui eu tô sendo prática, sabe? A gente tá trabalhando com dados de realidade, né? Fatos contra fatos, não há argumentos. No Canadá, o casal ganhando salário mínimo vive melhor do que no Brasil, um casal que cada um ganha o salário mínimo também, e assim, é melhor em anos-luz, né? Tipo assim, é discrepante. Estados Unidos é a mesma coisa. Um casal que ganha aí juntos $2.400 não vai ver uma vida de rei, mas vai conseguir alugar uma casa legal, numa região aí que consegue morar, vai conseguir ter um carro legal lá. A gente viu, né, a história da comparação aí do Honda Fit que eu fiz nos países. Então, assim, é nesse sentido que o custo de vida lá é menor, né? Apesar das conversões aí você poder ficar assustado. Meu Deus, um aluguel de $2.000 canadenses é um aluguel de R$ 8.000. Para quem mora no país e ganha na moeda do país, enfim, o custo de vida é bem menor. Aí entra outra questão também, né? Se você quer mudar para outro país, mas continuar trazendo dinheiro do Brasil, aí é difícil, né? É uma facada, aí vai sair caro. A gente tá falando aqui no contexto de quem mora e recebe na moeda do país. Enfim, foi mais assim, um grande bate-papo, né? Falar um pouco sobre alguns dados desse vídeo. Mas o que me leva a pensar e ficar triste, na verdade, né? Que pro brasileiro, pra nossa vida aqui, a nossa vida aqui no Brasil, pra você ter conforto, enfim, pra você ter qualidade de vida, é algo que, assim, é muito difícil de conquistar, né? É algo que é muito mais sofrido do que alguns outros países, né? As oportunidades, né? Enfim, o poder de compra, onde o dinheiro nos leva, é muito menos longe. Enfim, me contem aqui nos comentários se vocês concordam com os pontos desse vídeo, o que mais surpreendeu vocês, se vocês têm vontade de morar em um dos países que eu falei, Estados Unidos, Canadá, ou quem sabe um outro país, né, na Europa, Ásia, enfim, na América do Sul também. Contem, me deixem saber, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que, enfim, se você tinha vontade de morar fora, tenha te motivado, e se você não tem vontade de morar fora, não tem problema também, né, título de curiosidade. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo, até o próximo.